Bom, irmãos, temos alguns textos bíblicos para ler. E eu queria rapidamente começar pedindo para que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque foi me dado um tema muito desafiador. Então, abra comigo aí Levíticos 20, 7 e 8, versículo 7 a 8. O nosso primeiro texto, eu gostaria que você prestasse muita atenção nos textos que nós iremos ler agora no começo, porque ele fará todo o sentido durante a palestra. A palavra de Deus diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. O outro texto é 1 Pedro, capítulo 1. Você vai ver palavras bem parecidas com o de Levíticos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Quando Pedro escreve esse texto aqui, ele está lembrando do texto de Levíticos. Versículo 14 ao versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Agora, abra comigo, 1 Tessalonicenses. Só é voltar um pouquinho. Capítulo 4, versículo de 3 a 8. Agora é Paulo falando sobre santificação, lá para a igreja de Tessalônica. Diz assim, versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, quem é que está falando aqui? Porque o Senhor, presta atenção, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Quem é o vingador? O Senhor. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. E para fechar a leitura, que é a leitura justamente que iremos analisar nesta noite, vá para o Evangelho de João, capítulo 14. E deixe sua Bíblia aberta aí no Evangelho de João. Porque esse texto de João, sobretudo o versículo 15, que iremos falar hoje, por conta desse tema, a impureza e o chamado para a santidade. João 14, o capítulo inteiro, nós iremos ler. São 31 versículos. Veja Jesus falando aqui: não se turbe o vosso coração,
também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora presta bem atenção no versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele continua: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Presta atenção nesse versículo 21 agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Presta atenção. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais.
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. É um texto enorme, não é? Mas é um texto muito importante quando a gente fala sobre santidade e santificação. E eu queria começar relembrando o versículo 15, que é o único versículo que nós iremos analisar, mas que nós precisaríamos ter lido todos esses textos que acabamos de ler, para ter uma noção do que queremos tratar aqui hoje. Então volta lá em João 14:15. Se você tiver uma caneta, grifa esse versículo na sua Bíblia e nunca mais esqueça que esse versículo tem tudo a ver com santidade. Esse versículo diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Textos que acabamos de ler, sobretudo o texto que iremos analisar, alguns pontos importantes devemos notar. Primeiro ponto importante: Deus é santo. Só essa frase deveria causar no nosso coração um grande temor. Só essa frase deveria causar no nosso coração um grande tremor. Mas vamos lá. Segundo ponto importante de todos esses textos que acabamos de ler: por ele ser santo, devemos ser também. Terceiro ponto: Deus é quem nos santifica em tudo. Amém. Sozinho, nada poderemos fazer. E se você olhar para o João capítulo 15, vai estar isso escrito: sozinhos, sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Quarto ponto importante: algo que tem a ver com a santificação é o guardar e o cumprir os mandamentos de Deus. Quinta coisa importante: aquele que é plenamente santo nos chamou, e devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Quinto ponto. Sexto ponto: a vontade de Deus é a nossa santificação. Então, Ele não nos chamou para a impureza. Às vezes as pessoas perguntam: Morgana, é tão difícil descobrir qual a vontade do Senhor para mim. Eu passo tanto tempo orando, eu passo tanto tempo indo para a igreja, já tenho 20 anos, 20 anos, e nem sei qual é a vontade de Deus para mim. A palavra de Deus já diz qual é a vontade de Deus para você: a santificação. Porque a vontade de Deus é essa, disse Paulo à igreja de Tessalônica: a vossa santificação. Sétimo: quem rejeita essas coisas, rejeita o Senhor. Quem rejeita uma vida santa, não rejeita a igreja, não rejeita o pastor, não rejeita a pessoa que está pregando a palavra de Deus. Quem rejeita a santificação, o chamado da santidade, rejeita o Senhor. Amém. E o último ponto sobre os textos que nós lemos agora há pouco é esse: se amamos o Senhor, devemos viver em obediência à sua palavra. Nosso propósito de vida como cristãos tem a ver com a primeira petição da oração do Pai Nosso. Qual é a primeira petição da oração do Pai Nosso? A oração começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Qual é a primeira petição? Santificado seja o teu nome. Começa com o Pai para que a gente entenda que nós somos filhos. Diz também que Ele está nos céus, porque a gente precisa entender que Ele é Rei
Ele é Deus e Ele governa todas as coisas. Mas o nosso propósito de vida como cristão tem a ver com a primeira petição da oração do Pai Nosso. Nas palavras do Catecismo de Heidelberg, que é um documento oficial das igrejas reformadas, é um documento histórico que fala sobre a nossa fé cristã, diz o seguinte sobre a primeira petição da oração do Pai Nosso: que nos conceda, antes de mais nada, Senhor, que possamos te conhecer da maneira correta. Quando você diz assim, santificado seja o teu nome, você está dizendo para Deus, antes de mais nada, que o Senhor te conceda conhecê-lo da maneira correta. E que te santifiquemos, que te glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, das quais brilha o teu poder infinito, das quais brilham a tua sabedoria, a tua bondade, a tua justiça, a tua misericórdia, a tua verdade. Também que nos conceda que dirijamos toda a nossa vida, ou pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Amém. Quando você estiver orando o Pai Nosso, e quando você falar santificado seja o teu nome, perceba algo muito importante, que antes de mais nada, nosso desejo deve ser em conhecer o Senhor da maneira correta. E somente depois poderemos santificá-lo em todas as suas obras. Amém. Então poderemos confiar que Ele pode nos conceder que conduziremos as nossas vidas, toda a nossa vida, ou seja, tudo o que fazemos, de tal maneira que o nome do Senhor não seja blasfemado por nossa causa. Amém. Do contrário, irmãos, falharemos como cristãos. O propósito do cristão é além de uma vida religiosa. Olha, o propósito da sua vida, se você não sabe qual é além de estar sentado nessa cadeira, é além de estar aqui todos os domingos, é além de uma vida religiosa. O propósito da nossa vida é uma vida que Cristo seja sempre honrado e glorificado por tudo que nós fazemos. Tudo. Amém. A propósito, santidade tem a ver com tudo. As pessoas pensam que santidade só tem a ver com questões sexuais da nossa vida. Mas santidade tem a ver com tudo. As Escrituras afirmam que sem paz e sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não tem paz com as pessoas, se você não vive uma vida de santificação, você não verá o Senhor. E você pode estar dizendo, sim, mas tudo bem. E qual é o problema então, Morgana, de eu não ver o Senhor? Existe um problema gravíssimo. E qual seria esse problema? Se você não ver o Senhor, como você irá conhecê-lo? Se você não ver o Senhor, como você irá adorá-lo? Se você não ver o Senhor, como você testemunhará dele lá fora? Amém. Evangelizará, discipulará. Como se você não ver o Senhor? Como fazer isso se nós não estamos vendo o Senhor? O próprio Cristo disse: bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas o que eu queria defender com esse tema, a impureza e o chamado para a santidade? Eu queria dizer aqui para vocês, categoricamente, imperativamente, santificação não é um aspecto condicional da fé cristã. Você não está sobre uma condição. Você não está sobre uma condição de eu visto essa ou aquela roupa. Não é isso. A santificação
santificação não é condicional. Santificação deve ser o prumo da vida cristã. Obedecer ao Senhor, irmãos, não é opcional. Você não tem a opção de dizer hoje eu vou obedecer e amanhã eu não vou obedecer. Obedecer ao Senhor é a consequência de conhecê-lo e de amá-lo. Assim, viveremos em santificação e em honra ao Senhor. Se amais o Senhor, essa é a pergunta dessa noite. Se amais o Senhor, o que você deve fazer? Vivemos num mundo pós-moderno. Alguém já ouviu essa expressão pós-moderno? Quem já ouviu essa expressão aqui? Levanta a mão. O mundo está moderno demais. Está tão moderno que causou grandes estragos. Para alguns, inclusive na Europa, até pós-cristão. O mundo hoje é chamado de um mundo pós-cristão. Parece que o cristianismo foi deixado para trás, a verdadeira espiritualidade foi deixada para trás e agora a gente está vivendo do jeito que a gente quer viver. E falar sobre santidade requer, no mínimo, muito temor a Deus. Nenhum cristão, nenhum pastor da Igreja de Cristo estará apto para tratar desse tema. Saber disso não é só humilhante, como um grande desafio. Sabe por quê? Disse certa vez um teólogo chamado Charles Spurgeon. Ele disse assim: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso amor, a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Deus é santo, e santo em todos os seus atributos. Deus não é santo e amor e justiça e fidelidade, não. Deus é santo, e Ele é plenamente santo, plenamente justo. Ele é santo no seu amor, Ele é santo na sua justiça, Ele é santo na sua fidelidade, Ele é santo na sua onipotência, Ele é santo na sua onipresença, Ele é santo e plenamente santo em todos os seus atributos. Amém. Quando dizemos que Ele é santo, em outras palavras, estamos afirmando sua total transcendência. Quem pode falar da santidade de Deus sem tremer e temer? Como cristãos, o que nos resta é nadar contra o quê? Contra o fluxo de um mundo onde o sistema abandonou Deus, onde a verdade foi relativizada, onde a tradição cristã tem servido de conteúdo para o stand-up comedy. Quem já viu isso na televisão? Quem já entrou no YouTube e viu lá alguns minutos de piadas? E muitas dessas piadas são piadas da nossa tradição cristã. A lei moral de Deus tem sido esquecida e substituída por uma filosofia ateísta e autônoma. Acredite, mesmo você aqui, adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto, acredite em algo que eu vou lhe dizer agora. Existem cristãos ateus. Por mais que seja contraditório, existe. Inclusive o Augusto Nicodemo escreveu um livro há muitos anos atrás falando sobre o ateísmo cristão. É um modelo pagão da fé. Cristãos que vivem como se Deus não existisse, crendo numa doutrina falsa, muitas vezes chamada de universalismo teológico. Sabe o que é isso, em outras palavras? Nem crê que o inferno existe. Ou seja, vive uma vida sem temor nenhum ao Senhor. Porque no final de tudo, eles acreditam que Deus vai salvar todo mundo. É isso que a Bíblia diz? Não. Cristo, por incrível que
que pareça, falou muito mais de inferno do que de céu em seus discursos. Porque o inferno existe. Onde o liberalismo teológico adentrou, causando grande estrago dentro da comunidade cristã. Acredite, existem cristãos ateus, existem cristãos que se dizem cristãos, mas não acreditam na ressurreição de Cristo. Não acreditam nos milagres que a Bíblia diz que Cristo realizou. Ou seja, são cristãos que estão dentro, são cristãos entre aspas, porque isso não é ser cristão, que estão dentro das igrejas causando grande estrago, grandes problemas para os seus pastores e para os seus líderes. Entretanto, irmãos, vivemos num mundo criado por Deus. Precisamos lembrar disso. Ele é o Criador e ao mesmo tempo Ele é santo. Amém. Após a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a impureza por conta do pecado nos impediu de viver uma vida santa e pura. Ou seja, como disse Spurgeon, que eu acabei de ler, não há nada que façamos sem fazê-lo com a influência das nossas misérias e pecados. Eu vou repetir. Não há nada que façamos sem fazê-lo com a influência das nossas misérias e pecados. Por mais que tentamos responder o chamado para a santidade, nós iremos adorar, nós iremos orar, nós iremos pregar, nós iremos viver até o último dia com essa influência da nossa natureza pecaminosa. Esse velho homem tentando aparecer enquanto você luta para fazer ele morrer. Ou seja, é uma vida inteira contra o fluxo, contra essa ideia de que o crente pode viver de qualquer maneira. Mas nada do que fazemos, você sabia disso? Nada está escondido diante daquele a quem iremos prestar conta, porque estamos corandel. O que é corandel? No dia que eu aprendi sobre o que significa corandel, eu entendi o que a Bíblia fala sobre temor ao Senhor. Mas muitas e muitas vezes nós continuamos assim como eu, caindo no pecado, mesmo sabendo de todas essas verdades. Quer ser assim? Vamos ser bem honestos aqui com vocês. Eu vou ser bem honesto aqui com vocês. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre um tema como esse. E na verdade eu não saberia dizer a você quem estaria apto para tratar sobre vida de santidade. Porque por mais, irmãos, que conheçamos tantas coisas, tantas verdades das Escrituras, ainda assim fraquejamos na nossa fé. Mas lembre-se, viver uma vida corandel é viver uma vida diante da face de Deus. Amém. Os olhos do Senhor veem todas as coisas. Sabe quando você está ali lavando os pratos, quando a sua mãe manda você lavar? Você está corandel. E se você lava murmurando, reclamando, você não lava respondendo ao chamado da santificação. Sabe quando você está dirigindo, ou então está dentro de um ônibus voltando da faculdade para casa, e você está reclamando porque você não tem tempo para nada na vida? Lembre-se que você está corandel. E se Deus lhe deu 24 horas, é porque Ele sabe que você irá conter em 24 horas toda a responsabilidade que Ele colocou em sua vida. Nossa cultura evangélica, irmãos, pouco tem buscado conhecer em sua profundidade as implicações do conhecimento da lei de Deus. Nossa teologia, nossa ética, nossa vida e doutrina deve ser baseada na revelação divina. Ou seja, pela revelação dos 10 mandamentos. Amém. Assim como por toda a Escritura Sagrada. A lei moral de Deus foi revelada aos homens. Nisto consiste os
10 mandamentos. Cristo o resume em 2, conforme Mateus 22, 37 e 39. Lembrando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Sabe qual é a grande pergunta dessa noite? E olha que eu ainda nem entrei no versículo 15, no capítulo 14 de João. Mas sabe qual é a grande pergunta dessa noite? Que você precisa sair daqui sabendo a resposta. A grande pergunta é: se eu sei que Deus é santo, como eu posso me aproximar dele? A grande pergunta desse tema é: se Deus é santo, como é que eu posso me aproximar dele? O próprio texto bíblico diz que Deus é fogo consumidor. Somos pecadores, somos justificados pela justiça de Cristo. Sem ela, nenhuma aproximação seria possível. Amém. Mas continuamos pecando. Mesmo que não estejamos permanecendo no pecado, somos totalmente dependentes da graça de Cristo. Amém. A revelação da santidade de Deus expõe totalmente nossas misérias e pecados. Quanto mais você estuda sobre a santidade de Deus, mais você entende o quanto você é pecador. Então, cada vez que ouvimos do quanto Deus é santo, cada vez que nos aproximamos da sua santidade, conhecendo Ele, sabemos o quão fraco nós somos. As Escrituras dizem que pela obra do mediador podemos nos aproximar de Deus. Quem é o mediador? Cristo. E é por conta da obra do mediador que podemos nos aproximar de Deus. Amém. Contudo, irmãos, precisamos de fé. O justo viverá por fé. O escritor da carta dos Hebreus afirma o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardador de outros que o buscam. O pecado sempre foi a causa da separação de Deus. Segundo Douglas Wilson, que é um grande escritor, ele diz o seguinte: a fonte dos pecados é o pecado, e a fonte do pecado é o coração humano. Eis como as Escrituras mostram isso através do Evangelho de Marcos. Você nem precisa abrir, eu vou ler para você. Cristo disse aos discípulos assim: o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Se é o pecado, irmãos, que nos afasta de Deus e nos leva a uma vida de impureza, onde está a fonte desse pecado? Cristo disse: no nosso coração. E o que acontece agora? Se devemos responder ao chamado de santificação e rejeitar a impureza, mas a fonte de todo o pecado é o nosso coração, o que devemos fazer? Há uma promessa da parte de Deus para isso. Lá em Ezequiel, Deus diz assim: darei a vocês um coração novo. Amém. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Amém. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas palavras. Amém. Quando Deus te dá um novo coração, Ele faz você começar a viver uma vida de obediência, de forma fiel. O texto de Ezequiel diz: segundo os meus decretos levarei vocês a agirem, e vocês obedecerão fielmente as minhas leis. Agora veja sua Bíblia aí.
João 14:15. Um texto bem curto, um versículo bem pequeno, mas que fala muito sobre santificação. E todo mundo precisa deparar esse versículo. João 14:15. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Em que momento, em que situação Cristo estava falando sobre isso com os discípulos? Veja bem, analisaremos um verso contido no capítulo 14 do Evangelho de João. Quem foi João? João foi aquele discípulo amado. Sua contribuição para o plano do Novo Testamento foi extremamente importante. Veja só, não somente o Evangelho que levou o seu nome, como as 3 epístolas de João no final da Bíblia, como também o Apocalipse, incontestavelmente tem a sua autoria. Então João é aquele discípulo amado de Cristo que escreveu não somente o Evangelho, como as 3 cartas no finalzinho da Bíblia e também o Apocalipse. O capítulo 14 do Evangelho de João tem 31 versículos. E não há, preste atenção, nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, nenhuma relação com esse texto. O que eu quero dizer? Que somente no Evangelho de João você vai ver Jesus dizer essas palavras para os discípulos. Você não vai encontrar isso em Mateus, você não vai encontrar isso em Marcos e você não vai encontrar isso em Lucas. Isso já mostra que é um texto sobremodo de extrema importância para a gente. Porque esse discurso de Cristo só é falado para nós na perspectiva de João, ou seja, numa única perspectiva da Bíblia. Ou seja, o texto de João 14:15 tem como contexto imediato o próprio Cristo consolando os seus discípulos. Veja aí o primeiro versículo. Não se turbe o nosso coração. Veja aí, logo no finalzinho, versículo 11. Crede-me que estou no Pai, o Pai está em mim. Veja aí o versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ou seja, Jesus está consolando os seus discípulos. E isso acontece em que momento? Após o lava-pés de Cristo. E quando Cristo começa a ensinar aos discípulos sobre seu serviço, sobre o serviço, sobre ser humilde, sobre a questão da humildade. Isso tudo acontece antes da crucificação. Então, irmãos, Cristo conforta e consola os discípulos aqui nesse texto. No início do seu discurso, como lemos no começo, 2 dos seus discípulos fizeram 2 questionamentos. Quem lembra? Tomé e Filipe. E a resposta de Cristo para eles, sobretudo para Filipe, foi bem longa e direta. E aí o que acontece? Uma resposta para Filipe que culminou no nosso texto que nós estamos analisando agora. Quando Cristo está respondendo para Filipe, Cristo toca no versículo 15 e diz: se me amais, obedeceis, guardareis os meus mandamentos. Durante sua resposta, Cristo menciona o tema da oração. Eu não sei se vocês perceberam, quando a gente leu no começo, Cristo falou sobre oração. É interessante que no seu discurso de consolo e conforto para os discípulos, ele toca na questão da devocionalidade do cristão, da vida devocional a Cristo. E isso é um ponto muito importante para a santificação. Como você vive uma vida de santificação sem oração? É impossível. A segunda parte do texto, se você pegar do 16 ao 31, após o versículo 15, Cristo trata sobre a promessa de enviar um outro Consolador. Veja que Cristo diz outro Consolador. Por que Cristo diz outro Consolador? Porque Ele é o primeiro Consolador. E o Espírito Santo, que virá logo em seguida, é o segundo Consolador. Amém. E ele continua tratando dessa temática da oração. Amém. Olha o que Jesus diz no versículo 16. Ele diz que rogará
Pai. Veja o que o versículo 16 diz. E eu rogarei ao Pai. Esse versículo diz o quê? Que Cristo irá orar, irá rogar, irá clamar ao Pai. Sabe o que é importante nesse contexto? Onde estamos analisando esse versículo sobre amar e obedecer, é que a oração foi por Cristo muito enfatizada. Cristo não somente diz que nós devemos orar, como Cristo diz que Ele ora. Amém. Irmão, se Cristo, que não tem pecado algum, que nunca pecou e que é totalmente Deus, totalmente homem, plenamente santo, ora. Amém. Imagina eu, que peco e peco todos os dias. Imagina você, que peca e peca todos os dias. A oração, como disse um grande teólogo, é o exercício da fé. E se é pela fé que nós vivemos, e se é pela fé que nós nos aproximamos de Deus por conta da obra do mediador, como você tem fé se você não ora? Como viver uma vida pura e santa sem oração? É na oração que Deus muda o nosso coração. De onde provém todos os nossos pecados, como lemos em Marcos 7, 20 e 23. Presta atenção aqui comigo, presta atenção aqui em uma coisa. O pecado não vem de Satanás. Tiago vai dizer que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nossa própria cobiça. Quando ela nos atrai e seduz. Olha, o pecado que você comete não vem do mundo. O pecado que você comete vem do seu próprio coração. E qual é o propósito da oração? A oração não tem como propósito mudar nada em Deus. A oração não tem como propósito mudar nenhum decreto de Deus. Nada de Deus. A oração tem como propósito mudar o nosso coração para viver a vontade, os decretos, os propósitos de Deus para a nossa vida. E veja bem, você quer viver uma vida de santidade? Você precisa orar. Porque a oração muda o seu coração. O seu coração é o lugar onde habita todo o pecado. Cristo disse, é de onde provém todos os maus desígnios. Então, se você não ora, como você luta contra o pecado que está no seu coração? No verso 21, leia o verso 21 comigo aqui. Nesse mesmo capítulo, Cristo parece repetir o argumento do verso 15. O 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Perceba que Cristo, ele fala no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E depois ele fala no versículo 21. E depois ele fala no versículo 23 e 24 sobre o mesmo argumento do versículo 15. Ou seja, Cristo disse uma vez, depois Cristo disse de novo, e ele não achou pouco e disse não outra vez. E no resumo que ele disse, se você me ama, vive em obediência. Se você não me ama, você não vai me obedecer. Se você não me obedece, você não me ama. E não adianta vir para a igreja, orar, adorar, levantar as mãos dizendo eu amo o Senhor. Você vem para a igreja para pelo menos ouvir a palavra que vai te convencer do pecado para que você venha se arrepender. Mas se você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos. Amém. Amém. E então o que acontece? Judas, um outro discípulo de Cristo, o inquire. E podemos observar que em um único capítulo, a
3 questionamentos dos apóstolos. A resposta de Jesus parece reaver o mesmo argumento utilizado no versículo 15 e 21. Quando Judas faz uma pergunta de novo, olha, já tem feito Tomé, já tem feito Filipe. Quando Judas faz uma outra pergunta, Cristo mais uma vez responde e no final fala a mesma coisa, como disse no versículo 15: se me amais, obedeceis aos meus mandamentos. Cristo conclui seu discurso trazendo a convicção aos seus discípulos da vinda do Espírito Santo. Ele mesmo afirma que por amor ao Pai, preste atenção nisso, isso é totalmente importante agora. Ele mesmo afirma que por amor ao Pai, ele, Cristo, se submete ao que o Pai ordenou. Amém. É um ponto muito importante. Cristo, ele não somente discursa sobre amor. Cristo, ele não somente discursa sobre obediência, assim como eu estou fazendo agora. Ele mesmo é um exemplo disso na prática. Veja o versículo 31. Versículo 31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ou seja, Cristo ama, por isso ele obedece ao Pai. Cristo não está aqui como Morgana, não. Morgana está aqui dizendo para vocês, olha, a Bíblia diz isso, isso e isso. Cristo, ele não somente diz, ele é o exemplo fundamental de como viver uma vida santa para nós. A doutrina correta deve nos levar a um sentimento correto de amor a Deus e uma prática correta de obediência aos seus mandamentos. Agora volte de novo, pela última vez eu garanto, versículo 15. O versículo 15 é o versículo eixo. Ele está no centro. De 1 ao 14, do 16 ao 31, o versículo 15 é o eixo, é o centro desse capítulo. Como já vimos antes, o versículo 21, 23 e 24 parece reaver o mesmo argumento de Cristo. O mesmo João que escreveu o Evangelho também escreveu outras epístolas, como eu já falei aqui. E na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3, é dito o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. E isso aqui é uma resposta para um dos argumentos que a gente mais escuta hoje em dia. Ser crente é muito difícil. Obedecer os 10 mandamentos e todas as implicações dos 10 mandamentos é muito difícil. Pode até ser muito difícil, porque somos pecadores. Mas eu lhe garanto, não são pesados. Porque a Bíblia diz que não são pesados. Amém. Não são penosos, porque a Bíblia diz que não são penosos. Então, se você está lá namorando, o seu namoro não é santo, você não pode justificar o seu pecado dizendo que a pastor, a carne é fraca. Está pegando fogo, a carne é muito fraca. O pastor deve olhar para você e dizer assim: mas os mandamentos não são penosos. Se me amais, disse Jesus, obedeça aos mandamentos. O verso de João 14,15 começa com uma conjunção se. Veja aí na sua Bíblia, se. Está vendo um se aí? Esse se é bem importante. Cristo não parte do ponto de que os discípulos o têm em grande afeto. Cristo, ele não pensa assim: eu sei que vocês me amam, então obedeçam. Não. Senão esse ensino estava aí. Cristo, ele nem parte do pressuposto, do ponto, do início de que os discípulos o amam. Cristo diz assim: sim. Veja, Cristo está obrigando você a amá-lo. Cristo está dizendo: se me amais,
Porém, não é possível que, como discípulos de Cristo, o amor por Ele não seja uma realidade. Se você se diz cristão, se você se diz discípulo de Jesus, o amor por Cristo deve ser real. Amém. Deve ser uma verdade. Se há amor, deve haver obediência. Amor e piedade são como um pacto da vida cristã, que refletirá em santidade. Amar e obedecer são os dois verbos desse versículo. Veja aí. Se me amais, guardareis ou obedecereis os meus mandamentos. Quando olhamos para esse texto, só temos dois verbos nesse texto: amais e guardareis. É importante observar que não há nenhum imperativo aqui. O que é imperativo? É uma ordem. Se você olhar no original, não há nenhum verbo dando uma ordem. Você tem que me amar e você tem que me obedecer. Não é uma ordem. Mas pense no que eu estou falando aqui. É um modo de probabilidade ou possibilidade, que a gente chama no português de subjuntivo. Amais. Então, se você ama Cristo, as coisas não devem acabar aí. Você deve obedecer, ou seja, você deve guardar os seus mandamentos. Perceba que esse segundo verbo afirma, apresenta uma ação, um estado como algo real. Ou seja, no amor a Cristo sempre haverá a ação nossa de obediência. Amém. Por mais que sejam probabilidades, se você ama, se você não ama, mas se você ama, esse verbo aqui, guardareis, apresenta uma ação sua, algo real na sua vida, um fato evidente na sua vida de que você obedece a Cristo. Ou seja, no amor de Cristo, no amor a Cristo, sempre haverá ação da obediência como algo real. E as palavras mandamentos, o que significa? A ideia aqui para as palavras mandamentos significa focar no resultado final. Significa como objetivo de estabelecer um comando que foi dado a você. Ou seja, está com a natureza de uma ordem específica, um objetivo no contexto. Podemos afirmar que esses mandamentos são os mandamentos do Senhor encontrados em todas as Escrituras. Ou seja, não é um mandamento específico em alguma página da Bíblia. É um mandamento, são todos os mandamentos de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, a lei do Senhor e os seus estatutos. Tudo isso, então, irmãos, tem a ver com o chamado para a santidade. O que tudo isso tem? Por que você, Morgana, não está falando sobre um texto que fala sobre pecados, santificação e pureza? Por que você escolheu um texto que trata se me amais, obedeceis aos meus mandamentos? O que isso tudo tem a ver com essa palestra de hoje? A impureza e o chamado para a santidade. Santidade, irmãos, é obediência. E santidade tem a ver com tudo. É a obediência que resulta do amor. Somente uma vida de rejeição à impureza, amor a Cristo e obediência à sua palavra revelará progresso na santificação. Sabe por que você obedece a sua mãe e seu pai? Porque você ama. Se você o odiasse, você não teria vontade nenhuma de obedecer.
que eu quero dizer, em outras palavras, é que até o último dia, até a volta de Cristo, nós iremos viver uma vida de santificação. Quando você nasceu de novo, quando Cristo regenerou seu coração, você começou o processo de santificação. E ele só acabará, só se concluirá no último dia. Por isso é necessário ouvir as palavras, não de Morgana, mas de Cristo, que afirmam uma obediência sincera daqueles que o amam. Aqueles que verdadeiramente o amam são nascidos dele. Quem disse isso foi João, lá nas últimas cartas da Bíblia. Aqueles que o amam são chamados de discípulos, são chamados de cristãos. Aqueles que o amam são obedientes, ou seja, são piedosos. Amém. Ser cristão é ser devoto. Ser cristão é viver uma vida santa. Isto é, amar a Cristo e com isso guardar os seus mandamentos. Como disse o sábio Salomão. E aqui eu exponho o livro da Bíblia que eu mais gosto, Eclesiastes. No finalzinho de Eclesiastes, Salomão diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que é a confissão da igreja, a confissão de fé das igrejas presbiterianas, diz assim: qual o fim principal de todo homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozar da sua presença para sempre. Irmãos, como podemos aplicar tudo isso na nossa vida? Como é que eu posso agora fechar minha Bíblia e concluir esse discurso, essa palestra, se não for chamando a Igreja de Cristo e pedir corribe ao arrependimento? Se você chegou aqui com a sensação no coração que muita vibração, muita emoção iria acontecer nessa palestra, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Não tem como falarmos de santidade sem chamar ao arrependimento a Igreja de Cristo. Mas aqui eu quero abrir um parênteses. Aos homens que estão aqui nessa igreja, o pastor, somente ele, poderá chamar vocês ao arrependimento de púlpito. Mas eu quero falar para as mulheres, já que eu estou aqui pregando essa palavra, eu quero chamar você ao arrependimento. Já que eu estou aqui hoje, pela misericórdia de Deus, pregando esse texto bíblico, eu quero pedir ao pastor que chame a igreja a viver uma vida de santidade. Isso só acontece através do arrependimento. Amém. Então, irmãos, Cristo nos deixou a ordem de guardar os seus mandamentos. Mandamentos expressos nas Escrituras Sagradas. Se você não lê a Bíblia, você nunca saberá o que Cristo ordena. E você nunca responderá a esse amor por Ele. O amor a Ele precede essa ação da obediência. O propósito da nossa vida, a ética cristã, estão reveladas na palavra de Deus. Podemos entender isso conforme os 10 mandamentos e o resumo deles. Que é aquele resumo que Cristo disse sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, para tudo isso é necessário amor por Cristo. Na verdade, antes de falarmos de santidade, devemos falar de amor. Se me amais, foi o que Cristo disse. E eu te pergunto hoje: o quanto tens amado a
Deus. O amor de Deus deve levar-nos a um caminho de gratidão. A vida de santidade é isso. Não é uma obrigação, nenhuma opção. A vida de santidade é uma vida de gratidão. Amém. É gratidão pela obra de Cristo na cruz. Ele diz: venha após mim, mas somente depois de tomar a sua cruz. O que ele fez é o que devemos fazer. Você percebeu? Versículo 31. O mundo deve saber que Cristo não só ama o Pai, como também obedece ao Pai. Então uma outra pergunta é: o quanto temos guardado os seus mandamentos? Cristo deve ser nosso exemplo. Ele é plenamente santo, Deus homem, e mesmo assim gastou muito tempo em oração. Ele manifestou seu amor ao Pai em obediência santa. Ele cumpriu a sua missão. O que dirá nós, miseráveis pecadores? Não deveríamos muito mais nós buscar uma vida santa em oração e meditação nas Escrituras? Como eu disse anteriormente, é na oração que Deus muda o nosso coração. Amém. De onde provém todos os nossos pecados. Coração em oração, lutando contra o pecado, santificação conheceremos. Precisamos definir o pecado como qualquer falta de conformidade para com ou transgressão da lei de Deus. Somos salvos pela graça, ou seja, salvos do pecado e dos seus efeitos. Mas devemos buscar santificação. Amém. Por meio de uma obediência cada vez mais completa aos mandamentos de Deus. Lembremos aqui e nunca mais esquecemos o que diz as Escrituras: sem paz, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E se Deus é santo, também devemos ser santos. Deus é fogo consumidor. E quem rejeita essas coisas, rejeita quem? Rejeita o Senhor. O caminho de gratidão redundará em boas obras, bons frutos, vida santa. Se me amais, sejais santos. Poderíamos resumir esse versículo dessa forma: se me amais, sejais santos. Porque ser santo é obedecer aos mandamentos de Deus. Disse um excelente escritor: quem não deseja cair de um despenhadeiro tem de decidir nunca andar na ponta dos pés sobre as suas margens. E se você deseja essa vida santa contra esse fluxo da impureza, precisamos fazer uma outra pergunta e examinar o seu coração. Você está convicto do seu amor por Cristo? Então vá e obedeça a Cristo. O propósito de ser cristão é glorificar. Nossa vida deve desejar a santificação e expressar doxologia. Ou seja, nossa vida ela deve desejar a santificação e a expressão da nossa vida deve ser a glória de Deus. Amém. A adoração a Deus. Louvado seja. Para terminar, eu queria lembrar de um puritano do século XVII, chamado Thomas Watson, que disse: piedade fingida é dupla iniquidade. Não adianta, irmãos. Estamos fora de Deus, estamos diante da face de Deus o tempo inteiro. E se você somente finge santificação, e se você somente finge piedade, você comete dupla iniquidade. Portanto, como devemos aplicar essa palavra ao nosso coração? Como devemos entender essa vida cristã? Conforme Spurgeon disse: custe o que custar, vale o que custar. Uma vida pura, intrínseca à vida cristã, e não há dicotomia
Não há uma dicotomia, uma separação entre o que é espiritual e o que é secular. Experimente a partir de hoje. Beber uma taça de vinho glorificando a Deus. Experimente dirigir um carro pensando e sendo grato a Ele por tudo. Experimente almoçar amanhã. Beber aquele copo de água hoje antes de dormir. Experimente fazer qualquer coisa oferecendo um culto a Deus. Amém. Dando glórias a Deus, dando honra a Deus. Isso é, irmãos, nada mais e nada menos que viver de forma Isso é uma forma de vida que o nome dele será sempre santificado. Entenda o para serem do apóstolo Paulo. Eu queria terminar com esse texto. Eu queria que você abrisse em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. E eu quero que vocês entendam a expressão para serem do apóstolo Paulo. Para serem do apóstolo Paulo. Entenda isso, ou morra tentando entender. Mas não desista e nem despreze os meios de graça. O texto bíblico diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entendam para serem de Paulo, ou morra tentando entender. Mas o alvo da santificação é para serem conforme a imagem de Cristo. Porque vivemos uma vida diante da face de Deus. E quem conhece um homem chamado Agostinho? Quem já ouviu falar das Confissões de Agostinho? Façamos essa oração hoje. Agostinho, no livro das Confissões, fez uma oração. E essa oração chama muito a minha atenção. E eu queria terminar dizendo que possamos orar como Santo Agostinho. E ele orou assim: dai-me aquilo que ordenas. Ordena-me aquilo que queres. Eu vou repetir. Ele diz para Deus assim: Senhor, me dá aquilo que tu ordenas. Ordena a mim aquilo que queres. Quando lembramos de João 14,15 e pensamos na oração de Santo Agostinho, poderíamos dizer hoje assim para o Senhor: Senhor, me dá amor por ti. Dá-me um coração que deseja obedecer aos teus mandamentos. Dá-me, Senhor, aquilo que tu ordenas. E ordena a mim tudo aquilo que o Senhor quer. E se o Senhor quer que eu obedeça, que eu obedeça. Mas que eu obedeça plenamente, completamente, com todas as minhas forças. Feche os teus olhos. Quando a Bíblia diz sobre chamar o irmão ao arrependimento, a Bíblia diz que devemos fazer isso com muita mansidão e sabedoria. E eu queria que você hoje pensasse: quanto você tem amado o Senhor? O quanto você tem obedecido aos seus mandamentos? Se você quer de fato, irmão,
viver uma vida santa, pura, casta, para serem conforme a imagem de Cristo. Você precisa entender que Deus é santo, que você precisa ser santo também. Você precisa entender que os seus pecados só serão perdoados se houver arrependimento verdadeiro. A palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa. Bem-aventurados são aquele que confessa e deixa o pecado, e alcançarão misericórdia. E muitas vezes vivemos uma vida, tanto eu e você, confessando os nossos pecados. Confessamos eles quase que diariamente, mas andamos somente uma parte do caminho. Precisamos deixar o Em pecado. nome de Jesus. E aqueles que confessam e deixam alcançarão Louvado seja misericórdia.